Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo. Vamos falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu começo com esta pergunta: será que tem como a pessoa saber se ele blasfemou ou não contra o Espírito Santo? Esse estudo vai ser bem breve, mas muito breve, mas eu creio que vai ser de capital importância. Eu conheço alguns crentes que me procuraram, até mesmo atemorizados, e chegaram: irmão Natan, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Pessoas mesmo da igreja já chegaram para mim fazendo essa pergunta. Quem sabe você não está nessa condição? Ou quem sabe você conheça alguém que há anos dentro da igreja vem pensando que blasfemou contra o Espírito Santo. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para tentar dirimir essa dúvida, né? Porventura existe em você ou em alguém que você conheça. Vamos ler em Mateus 12, 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. O paralelo está em Marcos 3, 28 a 29. Primeiro vamos entender por que Jesus falou isso. Jesus estava fazendo alguns milagres, estava fazendo algumas curas, estava expulsando demônios, e aí por diante. E os fariseus disseram que ele fazia tudo isso aí. Eu vou começar aqui, o que eles disseram. Como é que eles disseram? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Então, a questão começa daqui. Os fariseus diziam que Jesus fazia todos aqueles milagres, todas aquelas maravilhas, por Beelzebul, ou seja, pelo poder do diabo, pelo poder de Satanás. Em outras palavras, eles diziam que Jesus estava cheio do diabo, cheio de Satanás, fazia tudo aquilo pelo poder do diabo, pelo poder de Beelzebul. E por que os fariseus diziam aquilo? Primeiramente, por que os fariseus diziam aquilo? Antes dessa acusação, os fariseus tinham em mente uma coisa: Jesus era um enganador, Jesus não era o Messias. Então, partindo daí, os fariseus não tinham o menor escrúpulo, não tinham medo de dizer que Jesus era um endemoniado. A partir desse pensamento deles, de rejeitar Jesus como o Messias, eles não tinham medo de dizer em seguida que ele era um endemoniado, que era um possesso, que era um possuído pelo diabo. E então, a partir daí, desse pensamento que você já está tendo conhecimento, nós vemos que os fariseus eles rejeitavam a Jesus como Messias. Em outras palavras, os fariseus não tinham a salvação. Os fariseus estavam debaixo de condenação. Por quê? Porque rejeitavam a Jesus como o Messias. Então, amado, respondendo aqui já a sua pergunta. Uma pessoa que acha que blasfemou contra o Espírito Santo, mas essa pessoa acredita em Jesus como Messias, ele não blasfemou contra o Espírito Santo. Ah, professor, mas eu já vi alguns profetas fazendo alguns milagres e eu já disse que aquilo ali é demônio. Bom, se não era demônio, simplesmente você se equivocou, meu amigo ou minha irmã, você simplesmente se equivocou. Enquanto você é cristão, enquanto você está na igreja, enquanto você acredita que Jesus é o Senhor, eu quero lhe dizer que o Espírito Santo está em você. Porque está escrito em 1 Coríntios 12, 3, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor. Ouça bem, Paulo falando, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Enquanto você, amado, amada, enquanto você, meu irmão, disser que Jesus é o Senhor, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Enquanto você acreditar que Jesus é o Senhor, é o Cristo, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Você não blasfemou mesmo. Quem blasfema contra o Espírito Santo não aceita a Jesus como o Messias. E eu vou te dar um exemplo de quem anda blasfemando contra o Espírito Santo. A nação dos judeus. Porque foi contra eles que Jesus falou isso. A nação dos judeus até hoje vive em rebelião contra Deus. A nação de Israel até hoje blasfema contra o Espírito Santo porque não aceitam a Jesus como Messias. Não aceitam.
Aí surge uma pergunta: professor, então quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão? Não tem perdão. Porém, eu quero lhe dizer que se uma pessoa se arrepende, no caso dos judeus, e aceita a Jesus como Senhor, ele é quebrada a maldição sobre ele. Ele não tinha perdão até enquanto ainda blasfemava contra o Espírito Santo, porque rejeitava Jesus e porque dizia que Jesus fez tudo aquilo no passado pelo poder de Beelzebul. Tem muitos judeus que ainda dizem isso. Todos os judeus, eles não acreditam que Jesus é o Senhor. E nesse sentido eles estão blasfemando contra o Espírito Santo e não tem perdão, nem neste mundo e nem no outro. Mas a partir do dia que eles reconhecem Jesus como Senhor, então eles têm perdão, então eles não vivem mais em rebelião contra Deus. E você, cristão, você que está me ouvindo, enquanto você ainda é cristão, enquanto você está na igreja, enquanto você acredita que Jesus é o Senhor, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Característica: quem blasfema contra o Espírito Santo rejeita a Jesus como Messias. Quem blasfema contra o Espírito Santo não aceita as Escrituras Sagradas como palavra de Deus. Quem blasfema contra o Espírito Santo diz que Jesus foi simplesmente um mero homem, que Jesus não é o Senhor, que Jesus não é o Messias, que o Messias ainda não veio. Todos aqueles que vivem blasfemando contra o Espírito Santo não aceitam a Jesus como Senhor. Amém? Espero ter tirado as suas dúvidas. Que Deus em Cristo os abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.